Oi, olá, e aí? Aqui é o JP e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Consumo Nerd, onde falo sobre filmes, jogos, desenhos, animes e muito mais. No vídeo de hoje, vamos falar do filme que é considerado por muitos o melhor filme da Disney. Eu, em particular, tenho outros favoritos, mas esse aqui não deixa de ser um filmaço, com uma lore incrível que fez o Imaginário criar muitos vídeos e causar muitas explosões de cabeça. Estou falando de O Rei Leão. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Simba, o jovem leão herdeiro do trono das terras do reino, vive em um reino próspero sob a liderança de seu pai, Mufasa. Quando um acontecimento inesperado muda sua vida, Simba se vê forçado a partir e viver longe de sua terra natal. Durante sua jornada, ele conhece novos amigos e aprende importantes lições sobre coragem, responsabilidade e o significado de seu destino. Ao crescer, Simba se vê diante de desafios que o levarão a enfrentar seu passado e reivindicar seu lugar no ciclo da vida. A história de O Rei Leão é bastante semelhante de Hamlet, especialmente no que diz respeito aos temas centrais de vingança, responsabilidade e conflito familiar. O Rei Leão pode ser visto como uma versão adaptada e mais acessível da peça de William Shakespeare. Ambas as histórias envolvem príncipes que perdem seus pais de forma trágica e enfrentam questões de vingança, justiça e identidade. Em O Rei Leão, o protagonista é o herdeiro de um grande reino, mas após a morte de seu pai, ele se vê diante de um grande dilema sobre seu destino, enquanto aprende lições importantes sobre liderança e responsabilidade. Assim como em Hamlet, há uma figura traiçoeira que busca tomar o trono de maneira ilegítima. No entanto, enquanto Hamlet é uma tragédia repleta de dilemas filosóficos e existenciais, com o protagonista lutando internamente com questões de vingança e moralidade, O Rei Leão adota uma abordagem mais otimista, focada na autodescoberta e na superação de desafios pessoais. Ambos os protagonistas precisam confrontar o passado para cumprir seu destino, mas O Rei Leão é mais voltado para o público infantil e transmite sua mensagem com um tom de esperança e renovação. A cena de abertura do filme é a mais icônica da história do cinema. Ela começa com uma sequência visual impressionante e uma música marcante. Ah, minha veia, tome aqui um guaraná. Cara de maluco ele tem, né? Cá pra nós. A cena se inicia com uma vista aérea da savana africana ao amanhecer, enquanto uma trilha sonora épica, ciclo sem fim, repleta de vozes poderosas e corais africanos, transmitindo uma sensação de grandiosidade e conexão com a natureza. À medida que a música ganha força, vemos animais de diversas espécies se reunindo na planície enquanto a câmera vai se aproximando do local da cerimônia. O momento culminante ocorre quando o pequeno Simba, o leão recém-nascido e protagonista da história, é apresentado pelo babuíno Rafiki ao reino animal, enquanto o rei Mufasa e a rainha Sarabi observam com orgulho. Esse ato de mostrar Simba para toda a terra do reino simboliza o início do ciclo da vida, e é um momento de grande emoção e simbolismo. Essa sequência não só estabelece o cenário e os personagens principais, mas também introduz o tema central do filme, o ciclo da vida e a importância de cada ser no equilíbrio do mundo. O uso da música, das imagens e da movimentação dos animais cria uma sensação de reverência e conexão com a natureza, além de preparar o público para a grandiosa jornada de Simba. Simba é o protagonista de O Rei Leão, cuja jornada passa de um jovem leão despreocupado para um líder responsável. Após um evento traumático, ele foge mais com o tempo, enfrenta seu passado e aceita seu destino de governar o reino. Sua história é sobre crescimento, superação de culpas e a aceitação das responsabilidades da vida. Timão e Pumba são dois dos personagens mais carismáticos e memoráveis do filme, desempenhando um papel fundamental no alívio cômico do longa. O suricata e o javali, respectivamente, se tornam amigos inseparáveis de Simba, ajudando-o a redescobrir seu propósito na vida após a trágica morte de seu pai Mufasa. Embora sejam conhecidos por sua natureza leve e descontraída, eles também revelam grande lealdade, coragem e compaixão nos momentos mais críticos. A amizade entre Timão e Pumba é genuína e incondicional. Juntos, eles oferecem apoio emocional a Simba, sempre dispostos a lhe dar conselhos e ajudá-lo nos momentos de crise. Seus diálogos rápidos e piadas sobre situações cotidianas, como o famoso hábito de Pumba de soltar gases, garantem risadas, mas sua sabedoria vai além da comédia. Eles ensinam a importância da amizade verdadeira, do apoio mútuo e da coragem, especialmente quando é necessário enfrentar desafios difíceis. Um dos momentos mais icônicos do filme é a canção Hakuna Matata. Hakuna Matata, é lindo dizer Hakuna Matata, se vai entender.
que Timão e Pumba cantam para Simba, transmitindo a filosofia de viver sem se preocupar com o passado ou com o futuro. A música se torna um símbolo da sua visão despreocupada da vida, mas também reflete a lição de que devemos valorizar o presente. Apesar de sua atitude leve, Timão e Pumba provam ser mais do que apenas figuras cômicas. Eles se tornam uma verdadeira família para Simba, oferecendo-lhe não apenas risadas, mas também valiosas lições sobre a vida, a amizade e o que realmente importa. Scar é o principal vilão de O Rei Leão e um dos personagens mais complexos e memoráveis da história da animação. Ele é o irmão mais novo de Mufasa e tio de Simba. Sua personalidade e ações são movidas pela inveja, ambição desmedida e um desejo profundo de poder, tornando-o uma figura imponente e ameaçadora ao longo da trama. A motivação de Scar é dominada pela inveja que sente de seu irmão Mufasa, o rei. Desde o início do filme, ele demonstra um desejo insaciável de tomar o trono para si, o que o leva a cometer traições e a manipular aqueles ao seu redor. Sua inveja é o motor de sua vilania, especialmente ao perceber que Simba é o herdeiro do trono, algo que o irrita profundamente. O Rei Leão é uma história atemporal sobre crescimento, responsabilidade e a luta interna que todos enfrentam ao buscar seu destino. A jornada de Simba, marcada por tragédia e autodescoberta, reflete os desafios universais de assumir responsabilidades e aprender com o passado para construir um futuro melhor. Acompanhado por personagens inesquecíveis como Timão, Pumba e o vilão Scar, o filme explora temas de amizade, lealdade, ambição e poder. Tudo imerso no rico contexto do ciclo da vida. Com uma narrativa que transcende gerações, o longa não é apenas uma história de realeza, mas uma lição profunda sobre coragem, perdão e a importância de se encontrar em meio aos desafios. Kiara, a filha de Simba e herdeira do reino, desobedece às ordens do pai, que tenta impedi-la de se meter em encrenca. No entanto, ela acaba conhecendo Kovu, e ao lado dele se envolve em várias situações complicadas. O filme não foi lançado nos cinemas, sendo direcionado diretamente para VHS e DVD. Naquela época, era comum que as sequências dos filmes da Disney seguissem esse mesmo caminho, indo direto para o mercado de home video, que geralmente resultava em produções de qualidade inferior. Contudo, nesse caso, o roteiro surpreende. Ele não carrega a sensação de um filme destinado exclusivamente ao mercado de home video. Pelo contrário, a trama e o desenvolvimento dos personagens têm um nível de sofisticação que lembra mais um longa-metragem feito para os cinemas. Esse aspecto reflete positivamente na qualidade do filme, mostrando que, mesmo em um formato mais restrito, é possível criar algo que se destaque e cative o público de forma convincente. Enquanto o primeiro filme tinha semelhança com Hamlet, o segundo filme é semelhante com Romeu e Julieta. Em Romeu e Julieta, os Montagues e os Capuletos estão em guerra, o que impede o amor entre os dois jovens. Da mesma forma, em O Rei Leão 2, Kiara, filha de Simba, e Kovu, que foi escolhido para ser o sucessor de Scar, pertence à família com histórico de rivalidade. Simba, por ser filho de Mufasa e líder do reino, e os leões de Scar, que representam o passado sombrio. Assim como Romeu e Julieta, Kiara e Kovu se apaixonam apesar de suas famílias estarem em lados opostos e desaconselharem o relacionamento. Eles tentam seguir seus corações desafiando as expectativas de suas famílias. Esses elementos criam uma forte conexão entre os dois enredos, destacando temas universais como o amor, a lealdade e o conflito entre as gerações. O início do filme pode parecer repetitivo, como um casal de filhotes de leão explorando lugares proibidos e, como esperado, levando uma bronca dos pais. Esse recurso narrativo, apesar de comum, soa previsível e pouco inovador. No entanto, como mencionado no início dessa crítica, a trama segue por um caminho mais interessante, embora não livre de suas próprias convenções. A transição para essa nova fase da história demonstra uma habilidade da direção em manter o público interessado, equilibrando o momento de aventura com reflexões mais profundas sobre amadurecimento e escolhas. É uma abordagem que, apesar de familiar, funciona bem dentro do contexto da narrativa. O amadurecimento de Simba é um dos aspectos centrais da trama. Como rei, Simba já assumiu responsabilidades, mas ainda enfrenta desafios relacionados ao equilíbrio entre seu papel de líder e as lições que aprendeu com seu próprio passado. O filme traz à tona a luta interna de Simba para ser o líder que o reino precisa, ao mesmo tempo em que lida com os fantasmas do seu próprio crescimento. Embora ele tenha conquistado a liderança do reino, Simba ainda carrega o peso das inseguranças e do medo de falhar, sentimentos que o tornaram um personagem mais complexo em comparação ao primeiro filme. Sua relação com a filha Kiara, por exemplo, reflete sua tentativa de proteger as novas gerações dos mesmos erros que cometeu, embora de início excessivamente protetor e rígido. Ao longo do filme, ele precisa aprender que, para ser um bom líder, é necessário não apenas governar com sabedoria, mas também permitir que os outros cresçam e se tornem capazes de tomar suas próprias decisões. Essa evolução é clara quando Simba finalmente entende o verdadeiro significado de liderança e se reconcilia
com as escolhas do passado, permitindo que Kiara siga seu próprio caminho. O amadurecimento de Simba, o Rei Leão 2, é retratado de maneira profunda, onde ele transita de um rei protetor inseguro para um líder mais sábio e confiante que aprende a confiar nas escolhas da nova geração. Essa transformação reflete não apenas o crescimento pessoal de Simba, mas também o ciclo natural de aprendizado e mudança que todos enfrentam ao longo da vida. O desenvolvimento de Kiara e Kovu em Rei Leão 2, o Reino de Simba, é central para a trama, abordando temas de identidade, lealdade e a quebra de ciclos familiares. Kiara, filha de Simba, deseja ser mais do que a futura rainha e sente-se limitada pelas expectativas de seu pai. Sua jornada de amadurecimento começa quando ela conhece Kovu, um leão criado para ser o sucessor de Scar. Juntos, desafiam os legados de suas famílias rivais e descobrem que o amor e a compreensão podem superar o ódio. Kovu, inicialmente preso ao legado de vingança de Scar, começa a questionar esse destino ao se apaixonar por Kiara. Seu desenvolvimento é marcado pela luta entre seguir o ódio de sua família ou escolher um novo caminho baseado em redenção e lealdade verdadeira. No final, ele se une a Simba não mais como inimigo, mas como alguém que busca um futuro diferente. A história de Kiara e Kovu é uma metáfora para a superação de conflitos familiares e a construção de um novo caminho, mais inclusivo e cooperativo para as futuras gerações. O filme mostra como eles quebram ciclos de ódio e buscam um futuro de união e compreensão, criando uma mensagem poderosa de amadurecimento, reconciliação e renovação. Rei Leão 2, o Reino de Simba, é uma sequência surpreendentemente profunda e bem estruturada que aborda temas de identidade, lealdade e superação de legados familiares. Com uma trama emocional e envolvente, o filme oferece uma lição de união, amor e renovação. Essa versão de O Rei Leão é explorada do ponto de vista de Timão e Pumba, e mostra como os dois se tornaram amigos. Quando Timão deixa sua colônia porque não consegue se entrosar, ele conhece o solitário Pumba. Em procura de um novo lar, se envolve em aventuras e conhece Simba, que está exilado e precisa lutar pela coroa do Rei Leão. O filme se passa paralelamente ao primeiro, adotando um tom bem mais leve e cômico. No entanto, há algumas liberdades poéticas, como o fato de Timão e Pumba estarem presentes no nascimento de Simba e no dia seguinte o filhote já ter crescido de forma repentina, quase como se tivesse tomado um biotônico Fontoura. Esses momentos divertidos não comprometem a essência da história. Na verdade, eles ajudam a dar o tom descontraído e engraçado que caracteriza o filme, proporcionando uma abordagem criativa e bem-humorada que complementa a seriedade do primeiro filme. A trama foca no lado cômico e aventureiro, oferecendo uma visão mais divertida e leve dos eventos. Transformar personagens coadjuvantes e protagonistas é uma ideia arriscada, pois nem todo personagem secundário tem a profundidade ou carisma necessários para sustentar um filme por si só. Minions e os Pinguins de Madagascar são exemplos de personagens que não funcionaram tão bem em filmes longos, sendo mais adequados para curtas-metragens. No caso dos Pinguins, eles até ganharam uma série que eu curtia bastante, mas no formato de filme não conseguiram se sustentar. Claro, existem exceções, como o Gato de Botas, que tem um carisma necessário para segurar um longa-metragem. Tanto que o segundo filme superou o primeiro e se tornou uma das melhores animações dos últimos tempos. Já no caso do Burro de Shrek, que teve seu próprio spin-off anunciado, apesar de eu adorar o personagem e reconhecer seu talento para roubar cenas, acredito que um filme centrado nele não seria suficiente para sustentar a narrativa. Porém, claro, posso me surpreender com o resultado, e sim, vou assistir no cinema. Timão e Pumba conseguiram sustentar um filme porque souberam brincar com a história que já conhecíamos, trazendo uma abordagem irreverente e cheia de humor. Não vou mentir, mas eu queria mais da lore de Rei Leão. O filme apresenta músicas originais que, embora não cheguem ao nível de clássicos como Ciclo Sem Fim ou Se Preparem, ainda são bastante divertidas. Aqui, a proposta não é competir com essas músicas icônicas, mas sim oferecer algo mais leve e descompromissado. Entre as faixas, destacam-se Cava Túnel e Isso Aí, além de uma referência ao famoso musical da Broadway, O Violista no Telhado. Eu adoraria compartilhar essas músicas aqui, mas infelizmente, devido a questões de direitos autorais, não posso. O Rei Leão 3 é uma abordagem leve e reverente da história original, focada nas divertidas aventuras de Timão e Pumba. O filme adota um tom cômico e criativo, oferecendo uma visão paralela aos eventos do clássico. Embora eu tenha desejado mais da mitologia de O Rei Leão, a trama é divertida e garante boas risadas, com uma boa dinâmica entre os protagonistas e uma perspectiva mais leve da história. Em resumo, é uma adição charmosa à franquia. Chegamos então ao polêmico filme de 2019,
Como a premissa é a mesma do longa de 94, não vou repeti-la aqui. O filme é praticamente Ctrl+C mais Ctrl+V do clássico, embora traga algumas cenas novas e uma qualidade visual em 4K. No entanto, não é totalmente realista, já que os animais não possuem... Ei, Pumba, na frente das crianças, não. Desculpe. Tá, essa última parte foi uma brincadeira. Mas a verdade é que o filme acabou ficando sem alma. Os animais não têm expressões faciais. A ausência de expressões faciais dos animais tira qualquer nuance emocional da história, o que é um grande problema. O diretor do filme, o rap, tipo Jon Favreau, que é o mesmo de Homem de Ferro e também dirigiu Mowgli e o Menino Lobo de 2016, onde os animais tinham expressões faciais, em Mowgli os animais tinham expressões que realmente transmitiam emoção, algo que faltou completamente nesse Rei Leão. É como se a tecnologia tivesse sido usada em excesso, mas sem considerar a essência do que torna uma animação tão impactante. É como se tivessem filmado os animais na savana e depois simplesmente colocado as vozes por cima. A beleza do cenário de O Rei Leão 2019 é sem dúvida um dos pontos mais impressionantes do filme. Usando a tecnologia de animação fotorrealista, os ambientes são deslumbrantes e visualmente espetaculares. As vastas savanas, as montanhas majestosas e as imponentes quedas d'água parecem quase tangíveis, transportando o espectador diretamente para o coração da África. Cada detalhe dos cenários, desde a textura das rochas até a vegetação exuberante, é meticulosamente recriado, criando uma paisagem visualmente rica e deslumbrante. O realismo das cenas, com uma iluminação que captura o calor do pôr do sol africano e a serenidade das manhãs, é de tirar o fôlego. A animação se aproxima tanto da realidade que em alguns momentos é difícil distinguir entre o filme e as imagens reais da natureza. O uso de cores vibrantes nas cenas de ação e os tons mais suaves nas sequências emocionais ajudam a transmitir o clima de cada momento da história. O Rei Leão, de 2019, impressiona visualmente com seus cenários deslumbrantes em animação fotorrealista, mas falha em capturar a emoção do clássico. A falta de expressões faciais dos animais torna a história fria e sem alma, comprometendo a conexão emocional com o público. Encerramos aqui o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar aquele like, compartilhar com os amigos e deixar seus comentários. Seja uma crítica construtiva para meu aprimoramento ou sugestões para futuros vídeos. Se ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. Lavem as mãos, bebam muita água e continuem se cuidando. Valeu e nos vemos no próximo vídeo. O último vídeo do ano, então, feliz ano novo para vocês, queridos. Tchau!